A linguagem do simbolismo. Suas características. Simbolismo em Portugal. Camilo Peçanha. Simbolismo no Brasil. Cruz e Souza. Poesia metafísica e a dor de existir. Alfonso de Guimarães. Agora no Jornal Nacional. Bom dia. Bom dia. Hoje no Jornal Nacional iremos falar sobre o simbolismo. Um movimento que se desenvolveu nas artes plásticas, no teatro e na literatura. Surgiu na França no final do século XIX em oposição ao naturalismo e ao realismo. Tanto o simbolismo francês quanto o brasileiro foram fortemente influenciados pela obra de Charles Baudelaire, poeta pós-romântico francês considerado precursor não apenas do simbolismo, mas de toda a poesia moderna. E agora vamos para as ruas com a nossa repórter Patrícia. As características do simbolismo são ênfase em termos místicos, imaginários e subjetivos, caráter individualista, desconsideração das questões sociais abordadas pelo realismo e naturalismo, estéticos marcadas pela musicalidade, a poesia e a construção da música, produção das obras de arte baseadas na instituição desmarcada à lógica e à razão, utilização dos recursos literários como, por exemplo, a literação, dicção, fonema, consonal e a sonação e produção de fonemas vocais. Como foi dito pela nossa repórter Patrícia, o simbolismo exprime a tonalidade espiritual de uma época, conciliando o cosmos e a psique. A experiência poética associa-se então à meditação metafísica, retomando alguns procedimentos românticos, entre eles o subjetivismo, o gosto pelo mistério, pelo macabro e por ambientes noturnos. O simbolismo gerou-se como uma reação contra a fórmula e a estética parnasiana, que dominará a cena literária durante a década de 1870. Ao lado do realismo e do naturalismo, defendendo o impessoal, o objetivo, o gosto do detalhe e da precisa representação da natureza. Procurou instalar um credo estético baseado no subjetivo, no pessoal, na sugestão e no vago, no mistério e no ilógico, na expressão indireta e simbólica. A origem da tendência mística espiritualista que fundamenta o simbolismo situa-se em camadas da sociedade que ficaram à margem do processo de avanço tecnológico e científico do capitalismo do século XIX e da solidificação da burguesia no poder. A concepção da realidade e da arte adotada pelos simbolistas gerou reações entre os setores positivistas da sociedade, chamados de malditos ou decadentes. Os simbolistas ignoravam a opinião pública, desprezavam o prestígio social e literário, fechando-se numa quase religião da palavra e suas capacidades expressivas. Nesse contexto, o simbolismo logo desapareceu, mas deixou ao mundo um alerta sobre o mal-estar trazido pela civilização moderna e industrializada, além de códigos literários novos, que abriram campo para as correntes artísticas do século XX, principalmente o expressionismo e o surrealismo, também preocupados com a expressão e com as zonas inexploradas da mente humana, como o inconsciente e a loucura. Agora vamos saber um pouco mais sobre o simbolismo em Portugal e seu principal autor, Camilo Peçanha. Simbolismo em Portugal. O simbolismo português surgiu no final do século XIX, no momento em que a crise espiritual e o decadentismo de certos meios filósofos e artistas europeus coincide com o sentimento de pessimismo e de frustração dos portugueses, relacionados com algumas causas históricas. Portugal sob ameaças da Inglaterra, que culminaram sob o ultimato de 1890, viu cair por terra o projeto de ampliar suas possessões na ática dominar toda a faixa de terra que liga o Oceano Atlântico do Índico. Em 1891, ocorreu o fracasso da primeira insurreição de caráter republicano. Em seguida, uma crise política, com esfacelamento de partidos políticos, ditaduras e regicídio em 1907 e 1908, que estendeu-se
até a República de 1910. Além disso, o quadro político foi agravado por crises econômicas e financeiras que afetaram toda a Europa. Eugênio de Castro, com a obra O Aristas, pretendia atualizar a literatura portuguesa em relação à tendência que, desde a década de 1850, vinha ganhado prestígio na França e se firmaria nas décadas de 1870 a 1890. A obra O Aristas causou escândalo nos meios artísticos portugueses e abriu um caminho novo à produção poética local. Várias obras, inclusive alguns do próprio Eugênio de Castro, e escritores ligados ao simbolismo, aparecem nos anos seguintes. Também teve repercussão em Portugal a obra Sol, 1892, de Antônio Nobre, publicada em Paris, onde o português residia. Apesar da importância desses dois poetas na implantação e divulgação do simbolismo em Portugal, o poeta hoje é considerado a principal expressão do movimento de Camilo Peçanha, que não quase participou desse processo, em virtude de sua mudança para Macau, a colônia portuguesa, na China. Os principais nomes do simbolismo português são, na poesia, Eugênio de Castro com a obra O Aristas, Antônio Nobre com a obra Só e Camilo Peçanha com a obra Quetzalcoatl. No teatro, Júlio de Dantas com a obra A Ceia dos Cardeais. Camilo Peçanha. Camilo Peçanha foi o poeta português que melhor atendeu os pressupostos teóricos do movimento simbolista, tanto no ponto de vista formal quanto no ponto de vista ideológico. Em 1890, juntamente com Eugênio de Castro, teve contato com o grupo dos Bastos, que discutia ideias simbolistas. 3 anos depois, formou-se em Direito em Coimbra, partiu para Macau como professor de liceu. Dentro do poeta madeirense, que resultou no aprendizado da língua e da cultura chinesa e até em tradução de chinês para o português. Com certeza influenciou a sua poesia rica em símbolos, imagens, alegorias e alusões. Viciado em ópio, marcado por doenças profundamente pessimistas perante a vida e o mundo, Camilo Peçanha não se preocupava em reunir seus poemas em obra. Enviava alguns deles de vez em quando para revistas portuguesas. Somente a partir de 1920, o escritor passou a ser difundido e valorizado com a publicação da obra Clepsidra. A geração de escritores que iria introduzir o modernismo em Portugal em 1915, entre eles Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, recebeu influências de Camilo Peçanha e tinha por ele grande admiração. Do ponto de vista formal, a poesia de Camilo Peçanha destaca-se pela musicalidade, pela presença de elipses, sinestesias, metáforas, símbolos, ambiguidades, fragmentação e riqueza de imagens auditivas e visuais. Os temas são aqueles relacionados à concepção pessimista distante, desistente e cética do autor diante da vida, a mágoa, a dor e a morte. Ao contrário do que ocorreu na Europa, onde o simbolismo se sobrepôs ao parnasianismo, no Brasil, o movimento simbolista foi quase inteiramente afastado pelo movimento parnasiano, que gozou de amplo prestígio entre as camadas cultas da sociedade até as primeiras décadas do século XX. Apesar disso, a produção simbolista deixou contribuições significativas preparando o terreno para as grandes inovações que iriam ocorrer no século XX, no domínio da poesia. O simbolismo no Brasil teve início no ano de 1893 com a publicação de Missal e Brockes de Cruz e Souza. Terminou no ano de 1922, porém se estendendo assim até a Semana da Arte Moderna. Cruz e Souza nasce em Florianópolis, Santa Catarina. Filho de Scar, foi amparo por uma família aristocrática, que o ajudou nos estudos. Com a morte do professor, abandonou os estudos e começou a trabalhar na empresa catarinense, escrevendo crônicas abolicionistas e participando diretamente de campanhas em favor da causa negra. Ele próprio, mais de uma vez, fora vítima do preconceito racial. Em 1890, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde sobreviveu trabalhando em várias empresas. Depois de ter tido na juventude uma grande desilusão amorosa ao apaixonar-se por uma artista branca, casou-se com Davita, uma negra que anos depois manifestou problemas mentais. Hoje, Cruz e Souza é considerado o mais importante
poeta simbolista brasileiro e um dos maiores poetas nacionais de todos os tempos. Contudo, o escritor só teve seu valor reconhecido postumamente, depois de ter sido incluído pelo sociólogo francês Roch Bastide entre os maiores poetas do simbolismo universal. Sua obra poética representa diversidade e riqueza. De um lado, encontra-se nela aspectos noturnos do simbolismo, heredado do romantismo, o culto da noite, certo satanismo, o pessimismo, a morte. De outro lado, há certa preocupação formal, que aproxima o poeta dos parnassianos. A forma lapidar, o gosto pelo soneto, o verbalismo requintado, a força das imagens. Há ainda a inclinação à poesia meditativa e filosofia que aproxima da poesia realista portuguesa, principalmente da produzida por Antero de Quintana. No plano formal, a sinestesia, as imagens surpreendentes, a sonoridade das palavras, a predominância dos substantivos e o efeito maiúsculo, utilizada com a finalidade de dar um valor absoluto a certos termos. As características mais importantes da poesia de Cruz de Souza são: no plano temático, a morte, a transcendência espiritual, a integração cósmica, o mistério, o sagrado, o conflito entre a matéria e o espírito, a angústia e a sublimação espiritual, a escravidão e uma verdadeira obsessão por brilhos e pelo programa. A poesia metafísica e a dor de existir. Juntamente com o poeta realista português Antero de Quental e o pré-modernista brasileiro Augusto dos Anjos, Cruz de Souza apresenta uma das poéticas de maior profundidade em língua portuguesa, em razão da investigação filosófica e da angústia metafísica presente nas suas composições. Na obra de Cruz de Souza, certas posturas verificadas em sua poesia, o desejo de fugir da realidade, de transcender a matéria e integrar-se espiritualmente no cosmos, parecem originar-se não apenas do sentimento de opressão e mal-estar produzido pelo capitalismo, mas também do drama racial e pessoal que o autor vivia. Afonso de Guimarães nasceu em Ouro Preto. Ele estudou na cidade de São Paulo, foi numa cidade vizinha, que foi Juiz de Mariana. Ele sofreu muito cedo com a morte da sua amada, que era Constança, que ela morreu aos 17 anos. A sua poesia é muito macabra, fala sobre a morte, que realiza muita mulher amada. A exploração do tema da morte abriu ao poeta, por um lado, o voto de campo da literatura gótica e macabra dos escritores ultrarromânticos. É recuperada por alguns simbolistas e, por outro lado, possibilitou a criação de uma atmosfera mística e literúrgica em que abunda a referência ao corpo morto e ao esquife, as orações, às cores roucas e negras e ao ocultamento. O crítico Alfredo considera que a Cruz Souza para Afonso de Guimarães sentimos uma descida de tom. Isso porque, a universalidade, a dor da existência e as sensações, até de voo e de vertigem, que caracterizam a linguagem simbolística de Cruz e de Souza, que ganham limites mais estreitos na poesia de Guimarães, para o ambiente místico da cidade guimariana e ao drama sentimental vivido na adolescência. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Eu sabia que você tinha que falar bom dia. Vai, cara. Bom dia. Bom dia. Hoje, no Jornal Nacional, iremos falar sobre o simbolismo. Foi um movimento que se desenvolveu no século... Isso é política. Política. Vai. De certos meios cronológicos. E aí, considerada a principal expressão. Camilo Pestana. Camilo Pestana. Alexandre! No Globo Repórter de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre... Foi. Parado por uma... Ah, esse aqui! Tem que você vai ficar de jeito? Nossa, eu vou... Ah, ela tá me olhando! Faz isso não, vou dar calma dele. Dos quatro suas únicas obras publicadas... De novo, obras publicadas. Suas únicas obras publicadas. Suas únicas obras publicadas. O que, Caio? Publicadas. Na tuberculose. Suas únicas obras publicadas em vida. Hoje, Cruz de Souza. Já pensou? Já?